Fala, colecionador, tudo bem com você? Eu estou aqui novamente com mais um vídeo pro canal Reviews Transformers e hoje direto com fatos Transformers. E hoje vai ser incrível porque nós vamos falar sobre um personagem que tinha tudo pra ser impressionante no filme, mas que no final das contas ele foi legalzinho, que é apenas ele ali, ó, que está na minha prateleira, aqui na minha mão, ele mesmo, o Devastator. Um personagem que eu amei quando eu vi no filme, mas que tem as suas peculiaridades que eu vou comentar aqui por conta de roteiro, essas coisas assim que muita gente não entende. Então, bora lá. Devastator foi introduzido no filme Revenge of the Fallen, com a introdução de alguns Constructicons no início do filme e depois no final combinando com o Devastator. O Devastator no filme do Michael Bay é complementado por 8 membros dos Constructicons, e eles nada mais nada são do que Scrapper, Scrap Metal, Mixmaster, Scavenger, Overload, Longhall, Hightower e Skipjack. E aí entra a primeira curiosidade, pessoas. Como assim Skipjack? Não é o Rampage? Então, o Rampage ele aparece no filme na cena onde nós vemos ele sendo morto por Bumblebee. Se eu não me engano, ele acaba capturando a família do Sam. Enfim, esse roteiro é meio bizarro. Mas naquela cena, o Rampage ele é morto e o Devastator está lá no deserto. Então assim, muita coisa acontece nesse filme onde alguns Constructicons que era pra estar no Devastator, na verdade estão fora do Devastator quando o Devastator está combinado numa outra parte. Eu já comentei que esse filme é todo cheio de roteiro bizarro, que alguns personagens dos Constructicons aparecem em cena, mas na verdade o Devastator está em outra cena. Então isso nada mais é do que a simples lógica que o Michael Bay dá, que são personagens distintos. Aquele Mixmaster que a gente vê enfrentando Jetfire, que o Jetfire vai lá e mata ele no filme, não é o Mixmaster do Devastator, e sim um outro personagem. Como assim? Mas falando no Devastator no geral, pessoas, é o seguinte. Nós vamos falar primeiramente sobre o seu design, tá? O design acabou incomodando muita gente na época. Se eu não me engano, muita gente achou meio estranho o fato dele ser um monstro e não ser aquele personagem, pelo menos, né, com uma estrutura de um robô. Mas se vocês forem ver, a maioria dos Constructicons no filme são criaturas diferentes. Na verdade, poucos ali têm um formato de um robô humanoide. Citando alguns exemplos. O Scavenger, ele é aquela figura com duas rodas e ele se locomove com aquelas rodas, uma em cima da cabeça e a outra direcionando ele como se fossem as pernas. O Mixmaster, ele é aquele personagem com os bração gigantes, nada proporcional a um humano. O Hightower eu não preciso nem dizer, Overload também não preciso nem dizer. Então, a maioria dos personagens que aparecem ali no filme como o Devastator são criaturas diferentes. Então quando ela se junta e forma o Devastator, acontece isso que nós vimos no filme, que é uma criatura quadrúpede. Mas isso tem uma leve explicação, tá? Que o Devastator, ele quando se combina, ele não consegue ficar em pé. Então ele tem que ser um quadrúpede para aguentar a resistência, o peso que ele tem, tá? Então é essa a lógica que eles dão ali em algumas explicações em relação ao Devastator, que ele não consegue se manter em pé. Tanto que a maioria das artes conceituais que a gente vê, algumas são ele quadrúpede, mas temos artes conceituais dele em pé. E olha que interessante, essa figura que eu tenho aqui na minha coleção é o Devastator Studio Series. E no seu primeiro projeto, como o Devastator, né? A Studio Series, a Hasbro no geral, estava em dúvida entre fazer. O torso da figura é montado pelo Scavenger, Overload e Mixmaster. O Mixmaster sendo a cabeça, o Scavenger sendo o tórax e o Overload sendo o quadril do personagem, né? E teve uma dúvida entre a Hasbro, né? Na verdade o projeto inicial era para ser um Scavenger Commander Class. Ele não seria um Leader Class, ele seria grande, ele seria bem maior do que ele é agora. E ele faria ali uma parte do quadril, então nós não teríamos o Overload no brinquedo. Algumas pessoas acharam uma boa ideia, né, o fato do Scavenger ser um Commander Class e não ter o Overload na coleção, mas confesso pra vocês que no final das contas,
eu mantendo o meu Scavenger, o meu Devastator aqui, quadrúpede, como ele tá ali na minha coleção, eu achei realmente sensacional, eu gosto muito dessa figura. Mas voltando ao assunto do personagem no filme, nós temos aquela cena incrível de demonstração de CGI, que é o Devastator se combinando e formando ali o monstrão que ele é no filme. E cara, tem alguns relatos que o Devastator foi muito complicado de se produzir ali no CGI, tanto que ele acabou derretendo alguns computadores lá na parte da Paramount por conta de muita pecinha, muita coisa se mexendo, e imagina a travação de projeto que eles tiveram com esse personagem. Até porque ele é uma figura realmente muito grande e cheia de detalhes. Se você for ver, todo um monte de... Quando ele tá se mexendo, um monte de coisa dele mexe, que eles conseguiram colocar num só personagem, sabe? E o Devastator no filme, ele mostra algumas habilidades dele. Uma das habilidades mais incríveis ali que a gente consegue perceber no filme é que ele tem um poder que ele abre a sua boca e meio que forma assim um buraco negro, entre aspas, né? Que é o poder de sugar, né, tudo que tem pela frente ali. Então ele acaba sugando areia, acaba sugando um monte de coisa. E no filme a gente vê o Skids e Mudflap ali em desespero com aquele especial do Devastator ali. O Devastator realmente é muito grande, eu gostaria muito de ter visto esse personagem lutando com outros personagens, um possível Optimus Prime, eu acho que realmente seria muito incrível. Mas nós temos os jogos, e os jogos nos deram oportunidades de ver um Optimus versus um Devastator em mais de uma vez. O jogo de PlayStation 2, que eu joguei aqui no canal há muito tempo atrás, temos uma fase onde o Devastator luta com o Optimus, e no jogo de PlayStation 3, né, também nós temos uma cena onde que a gente luta com o Devastator, e se eu não me engano é o Optimus que a gente controla. Na época do filme nós tivemos 2 brinquedos, se eu não me engano, do personagem, como a gente consegue descombinar e combinar ao mesmo tempo. Um que era um Legends Class, que eu achei realmente interessante o fato dele ser um Legend e você poder combinar e formar um mini Devastator. Eu achei esse detalhe muito interessante, tanto que eu comprei uma versão KO desse Legends, eu achei realmente muito legal. E também nós tivemos uma versão Titan Class, na verdade na época era comentado como Supreme Class. E era um pouco simples demais para ser um Supreme Class, na verdade ele era os veículos, eles não tinham transformações para o modo robô, os veículos separadamente, e você combinava todos os veículos ali no Devastator, e essa versão é a única versão do personagem onde a gente não consegue deixar ele quadrúpede, ele fica em pé ali na caixa mesmo. Todos nós sabemos que o Devastator no filme ele também tem uma peculiaridade no seu design. Os desenvolvedores do Devastator acharam incrível, né? Provavelmente ideia do Michael Bay, de colocar ali testículos no personagem, né? Que é aquela cena onde que o agente Simmons está embaixo ali pedindo pra jogar um míssil no Devastator, e ele fala que ele está embaixo do testículos do personagem. É uma cena que é engraçadinha de primeira vista, mas depois tu fica pensando, cara, pra quê? Qual a necessidade disso? E então, né, você para e pensa, tá, isso a gente nunca viu nos brinquedos, isso porque foi perguntado pros designers da Hasbro, e aí? O que vocês vão fazer em relação a isso? E eles comentaram apenas que não, a gente não teria esse detalhe nos brinquedos. Graças a Deus nós não tivemos, né? Tem algumas desenvolvedoras ali, third party, que fizeram os testículos para colocar no Devastator, eu achei realmente muito ridículo. Mas no geral, pessoas, nós não temos grandes histórias pra contar sobre esse personagem. Nada mais do que ele faz a sua ponta ali em Revenge of the Fallen e morre logo em seguida. A cena que ele morre eu acho totalmente desperdiçada. Ele não morre nem por um Transformer, ele morre por um míssil que é jogado do mar, vai até as pirâmides, mata ele. É um negócio muito, sei lá, bizarro, sabe? Eu acho realmente muito estranho. Eu pequeno achei tipo, caraca, velho, por que ele morre assim? Ele não morre nem por um Autobot ou, sei lá, um Decepticon. Mas enfim, no final das contas, é legal. A gente vê o Megatron gritando Devastator, que é muito legal também. Mas infelizmente, foi essa a participação do personagem no filme Revenge of the Fallen. Será que futuramente nós teremos esse personagem em live action novamente? Eu gostaria muito que tivéssemos mais combiners nos filmes live action de Transformers. Eu gosto de personagens grandes, maiores do que os próprios Autobots e Decepticons que aparecem nos filmes, então seria muito bacana mesmo ver esse futuro personagem e telas. Como eu disse pra vocês já, o personagem ganhou sua versão repaginada aí na coleção Studio Series, onde você compra 8 personagens, os 8 que eu falei aqui, e você acaba combinando ali o personagem Devastator. Ele também foi vendido numa versão
que vinha os 8 dentro de uma caixa gigantesca, certo? Essa figura realmente é bem carinha se você quer adquirir. Mas são 8 personagens, a gente tem que ver que são 2 Leader Class, acho que são 3 ou 4 Voyager Class e o restante Deluxe. Então é uma grana, mas olha falando pra vocês, vale a pena, porque se você coleciona os filmes, é muito legal ter a versão do Devastator na sua coleção, tá? Além do mais, né, não falando apenas do Devastator, os personagens que compõem ele também é muito legal de deixar separadamente também. Se você não viu, aqui no canal nós temos a revisão completa desse Devastator, tanto no seu modo completo, tanto nas suas versões individuais, tá? Recomendo você assistir aqui e por favor se inscreva no canal para mais fatos Transformers. Eu espero que você tenha gostado, se curtiu, apoie com like e se inscreva no canal se você caiu agora de paraquedas aqui. Falou! Devastator!